No capítulo de segunda-feira, dia 18 de abril, da nova temporada da novela Os 10 Mandamentos da Record, Jetro começa a agonizar no chão. Adira tenta ir em direção ao pai, mas ela é pega pelos mercadores. Moisés e Josué ficam bastante pensativos sobre a maneira como Zur partiu para cima de Moisés para atacá-lo. Josué pergunta a Zur como ele consegue lutar tão bem mesmo estando sob efeito de ervas. Bina começa a se lembrar quando usou a erva e fez amor com Corá e sorri sozinha. Os filhos de Bina e Corá dizem que Zur partiu para cima de Moisés. Zur pergunta a Moisés sobre Jetro e ele revela que eles foram para Moabe. Zípora e as irmãs conversam bastante animadas com o casamento de Betânia. Natan começa a achar bastante estranho o fato de Jetro e Adira estarem demorando bastante para voltar com a água e decide ir com as crianças ver o que está acontecendo. Zur conversa com Corá e diz que ele precisa fazer de tudo para ir até Moabe pois precisa mandar um recado para sua irmã Elda. Moisés conversa com Josué e diz que está com um pensamento bastante ruim e não sabe se quer que ele vá junto com ele até Moabe. As crianças acabam encontrando Jetro caído no chão e questionam o paradeiro da mãe. Os mercadores amarram Adira em uma carroça e ela começa a chorar bastante desesperada enquanto é observada pelos mercadores com um olhar de desejo. Jetro conversa com Natan e pede que ele leve os filhos de Adira para o acampamento de Moisés. Jetro se despede dos netos e não resiste aos ferimentos. Moisés e Zípora resolvem fazer uma viagem para saber notícias sobre Jetro e sua família. Arão percebe que Moisés está bastante tenso. Josué conversa com Ana e a pede em casamento. Ele diz que assim que voltar de Moabe os dois vão se casar. Zur beija Jaque. Corá diz a Moisés que gostaria de ir junto com ele para Moabe e o líder dos hebreus acaba aceitando. Zípora também percebe que Moisés está bastante aflito. Balaque e Elda também mentem para Betânia e dizem que Adira e os filhos também morreram. Moisés diz a todos no acampamento que Deus pediu para eles não viajarem. As irmãs de Zípora ficam bastante desanimadas. Jaque comenta com suas irmãs que Zur lhe deu um beijo. Bezalel percebe que a sua mãe Leila está nas nuvens e questiona se ela tem algum pretendente. Joquebed chama a atenção de Miriam pois ela só vive implicando com Zípora. Josué conversa com Corá e diz que se o casamento de Betânia for mesmo uma armadilha eles vão tentar resgatar Jetro e sua família. Natan e os filhos de Adira começam a procurar algum lugar para passar a noite. Eles veem uma fogueira no meio do deserto e as crianças pensam em pedir ajuda, mas Natan fica com medo. No capítulo de terça-feira, dia 19 de abril, da novela Os 10 Mandamentos, Natan acha melhor não pedir ajuda e acaba encontrando uma caverna. Jaque começa a suspirar por Zur enquanto conversa com as suas irmãs. Datã e Abirão vão escondidos utilizarem o resto das ervas. Miriam e Ura aproveitam para conversar. Débora chama a atenção de Bezalel por ele estar trabalhando muito. Ur diz a Miriam que ela é muito bonita e ao tentar dar um beijo na moça, ela acaba recuando. Zípora diz que está bastante preocupada com a sua família e Moisés tenta deixar a esposa mais calma. Miriam conta para Joquebed que Ur tentou beijar ela. Abirão, que está sob o efeito de algumas ervas, vai pedir um abraço para seu filho, mas acaba sendo ignorado. Os amorreus continuam olhando para Adira com bastante desejo e ela fica desesperada e chorando. Aya acorda bastante assustada e pressente que alguma coisa de ruim vai acontecer com a mãe. Natan tenta consolar as crianças. Um oficial do rei vai dar informação para Balaque dizendo que Moisés aceitou o convite para o casamento dele com Betânia. Betânia fica bastante animada quando é informada pela rainha Elda que Moisés aceitou o convite de casamento e que eles estarão presentes na cerimônia. Moisés vai conversar com os hebreus que estão trabalhando na construção do tabernáculo e diz que a Arca da Aliança deverá ser revestida toda em ouro. Zelofeade e Ur têm uma conversa sobre Miriam. Ur e Radina começam a trocar olhares e Zelofeade percebe que o amigo também está interessado em Radina. Zur se encontra com Jaque e os dois se beijam mais uma vez. Zur tenta se aproveitar de Jaque, mas ela diz que só depois que ele for conversar com Moisés. Enquanto isso as mulheres começam a fazer as roupas que os sacerdotes deverão usar de acordo com as orientações que Deus passou para Moisés. Zípora comenta que está bastante preocupada com a sua irmã Betânia. Natan faz alguns brinquedos para as crianças e pede ajuda de Deus para conseguir cuidar deles, que estão bastante frágeis. Simut e Jerusa estão cada vez mais próximos.
Deus fala com Moisés e diz que tem percebido que o povo está bastante empenhado em construir o tabernáculo. Moisés concorda e pede que Deus proteja o caminho de Josué. Os hebreus chegam até o reino de Moabe. Adir e outras mulheres que foram aprisionadas começam a chegar ao reino. Balaque fica inconformado ao ver que Moisés não compareceu ao casamento e que mandou Josué para representá-lo. Balaão diz a Betânia que se ela mentir para Moisés e os outros hebreus, ele vai revelar onde está a filha. O rei Balaque está furioso e ao receber Josué o questiona sobre o que seria mais importante do que Moisés atender um pedido dele. No capítulo da nova temporada da novela Os 10 Mandamentos do dia 20 de abril, quarta-feira, Josué fica bastante receoso com as atitudes do rei Balaque, mas tenta ficar firme em sua frente. Balaque quer saber por que Moisés deu a palavra que compareceria ao casamento e não foi. Josué justifica que Moisés teve de ficar supervisionando a construção do tabernáculo a pedido ao Deus de Israel. Elda percebe que o clima está ficando bastante intenso entre os dois e resolve interferir. Josué questiona imediatamente onde está Jetro e sua família. Arão e Moisés conversam sobre as terras de Canaã e entram em consenso, dizendo que eles terão de lutar bastante para conquistar o seu espaço. Balaque continua mentindo e diz a Josué que o reino foi invadido por tropas inimigas e que eles acabaram com a vida de Jetro e Menarem. Josué e os outros hebreus ficam bastante preocupados com a notícia. Josué também questiona sobre a filha de Jetro, Adira, e seus filhos e Balaque diz que eles fugiram do reino. Josué pede para ver Betânia. Enquanto isso, os amorreus estão prestes a negociar Adira como escrava. Tânia vai informar Betânia que os hebreus já chegaram até o palácio, mas que Moisés e as irmãs não puderam vir. Josué se apresenta para Betânia e diz que foi enviado por Moisés. Ele diz que precisa falar com ela a sós. Balaão vai conversar com o rei Balaque e diz para ele tratar Josué muito bem para que eles possam fazer alianças ao fim do casamento. Betânia mente para Josué e depois fica com bastante remorso. Betânia revela que aceitou o pedido de casamento do rei e que vai continuar morando em Moabe. Tânia comenta com a rainha Elda que gostou bastante de Josué e ela dá forças para tentar conquistar o hebreu. Natã pede ajuda a Deus e ele consegue comida através de um casal para as crianças. Betânia conversa com Josué e diz que ela precisa ficar em Moabe para tentar encontrar a sua filha e ele tenta convencê-la do contrário. Corá vai conversar com a rainha Elda. Ele dá as notícias enviadas por Zur, ela lhe dá uma recompensa. Natã agradece a ajuda que recebeu do casal e caminha rumo ao Monte Sinai. Joquebed exibe a todos a roupa que será utilizada pelo sumo sacerdote Arão. Betânia continua bastante triste por ter mentido para Josué. Rishon vai para casa com Adira, a sua nova escrava. Ele é bastante duro com a sua esposa e pede para ela cuidar bem de Adira. Josué vai conversar com Caleb e diz que teve uma conversa com Betânia. Betânia vai conversar com Ema e fala que às vezes ela tem vontade de largar tudo e voltar para junto de sua família, pois sabe que vai desagradar a Deus mais uma vez. Ana vai conversar com Joana e diz que está percebendo que ela está bastante interessada por Arão, mas a moça sai bastante nervosa. Balaque faz uma recepção a Josué e os demais hebreus com um banquete. Tânia tenta se insinuar para o Josué, mas ele nem dá muita importância para ela. Balaque questiona sobre a veracidade da abertura do Mar Vermelho e Josué e os outros hebreus confirmam que tudo o que aconteceu foi verdade. Josué garante que Deus os protegeu de todos os inimigos e que continuará fazendo isso quantas vezes for necessário. Balaque e Elda trocam olhares de preocupação. Balaão diz a Betânia que ela não pode voltar atrás e que deve continuar com a mentira para saber quem é a sua filha e onde ela está um dia após o casamento com o rei. Betânia chora bastante pouco tempo antes de se casar e começa a se lembrar das palavras do pai e na possibilidade de desistir de se casar. No capítulo da novela da Record Os 10 Mandamentos da nova temporada do dia 21 de abril, quinta-feira, Betânia pensa em fugir e não se casar com o rei. Ema sai correndo atrás de Betânia e ela pede ajuda para ter um encontro com Josué. Enquanto isso, no acampamento dos hebreus, as irmãs de Zípora começam a imaginar como será o casamento de Betânia com o rei de Moabe. Zur diz que precisa conversar com Jaque. Ela diz a Zur que enquanto ele não for conversar com Moisés e pedir a mão dela em namoro, eles deverão ficar longe um do outro. Tânia vai conversar com a rainha Elda e diz que depois de começar a chorar na hora de provar o vestido, Betânia saiu bastante apressada.
Elda fica preocupada e diz que elas precisam encontrar Betânia antes de ela ir conversar com Josué. Todos estão à espera de Betânia na sala do trono, inclusive os hebreus Josué, Corá, Aholiabe e Calebe. Corá está gostando bastante do reino de Moabe, enquanto que os outros hebreus não estão gostando nem um pouco de estarem ali. Elda encontra a Betânia e exige que ela volte imediatamente para se casar com o rei, mas Betânia responde que quer voltar para junto de sua família. Balaam diz que quer ficar a sós com Betânia e utiliza algumas de suas técnicas para convencer a moça a se casar com o rei. Zípora, Joquebede e Miriam gostam bastante dos tecidos que serão utilizados nas roupas dos sacerdotes. Zípora questiona a Joquebede o motivo de Miriam estar tão triste. Ela responde que é porque Ura ainda não foi pedir autorização a Moisés para firmar o compromisso com ela. Betânia diz a Balaam que está decidida a ir embora e sabe que Moisés vai ajudá-la a encontrar a sua filha. Balaam pede para ela pensar melhor e faz ameaças relacionadas à sua vida. Betânia fica pensativa e acaba voltando atrás e retorna a Orém para se arrumar para o casamento. Josué estranha tanta demora de Betânia e ao tentar sair para procurar é impedido pelos reis. Moisés continua dando orientações aos hebreus sobre a construção do tabernáculo. Moisés vai conversar com Abirão sobre sua família e ele responde que o filho Tales não quer ajudar no trabalho. Adira está bastante traumatizada e assustada com tudo o que está acontecendo em sua vida. Balaque vê Betânia vestida de noiva e fica fascinado com a beleza da moça. Josué percebe que Betânia não está feliz em se casar com o rei. Arão vai conversar com os hebreus e dá orientações sobre como será construída a Arca da Aliança. Joana observa Arão discursando com muita admiração. Abiú percebe que a Joana está interessada em Arão e fica triste. Josué troca olhares com os outros hebreus que percebem que Betânia está bastante triste durante o casamento. A esposa de Rishon trata Adira com muito menosprezo. Natã começa a perceber que está perdido no deserto. Josué e os outros hebreus vão cumprimentar Betânia e o rei Balaque pelo casamento. Josué diz a Betânia que pode tirar ela de lá. A moça agradece, mas diz que tem muitos motivos para se casar com o rei. Elda e Corá vão se encontrar escondidos. A rainha conta para Corá que realmente Jetro e Menahem não estão mais vivos, mas que não tem certeza se Adira e os filhos também tiveram o mesmo fim. Corá fica bastante espantado com a informação. Josué e os outros hebreus começam a ir para suas acomodações no deserto para dormirem. Corá se afasta dos outros hebreus e entra em uma caverna para começar a preparar ervas. Neste momento aparece Natã e as crianças e Corá percebe que eles devem ser os filhos de Adira. Natã explica que eles precisam ir se encontrar com Moisés e Corá começa a se fingir de homem bom e diz que também está indo para o mesmo local. No capítulo da nova temporada da novela Os 10 Mandamentos do dia 22 de abril, sexta-feira, Corá finge ser amigo de Natã e promete levar ele e as crianças para o acampamento de Moisés. Corá diz estar sozinho e pede abrigo a eles. Betânia está bastante pensativa e começa a se arrumar para a lua de mel com o rei Balaque. Elda vai contar ao rei que Betânia estava pensando em fugir antes de se casar com ele. Balaão vai conversar com Betânia e agradece por ter cumprido a sua parte no trato e ela responde que agora espera que ele faça o mesmo. Nadab comenta com os irmãos que preferiria estar lutando guerras do que ter sido escolhido para ser sacerdote. Abiú vai conversar com Arão e diz que está gostando muito de Joana, mas que percebeu que ela está interessada no pai. Moisés questiona Ur sobre quais são as suas intenções com a irmã Miriam. Abirão vai conversar com Tales e obriga o filho a trabalhar na construção do tabernáculo. Ana começa a sentir bastante saudade de Josué. Betânia vai se apresentar ao rei e deixa bem claro que não está feliz com o casamento. Moisés questiona Ur se ele está interessado em se casar com Miriam, mas ele demonstra que não tem tanta certeza sobre isso. Enquanto Arão começa a observar as estrelas no céu, ele é surpreendido por Joana. Arão tenta evitar a moça. Abiú fica bastante irritado ao ver que os dois estão bem próximos. Adira fica encolhida em um canto da casa enquanto que Talita, outra serva, leva comida para a moça. Ela começa a se lembrar da família e a chorar. Enquanto as crianças estão dormindo na caverna, Natã conta para Corá tudo o que aconteceu desde quando eles saíram de Midian e foram para Moabe. Corá diz estar impressionado com tudo o que aconteceu e garante que vai levá-los para se encontrar com Moisés. Corá começa a fazer planos para se livrar de Natã e o empurra de um penhasco.
Korah retorna para a caverna disposto a acabar com a vida de Abner, mas acaba desistindo quando vê criança dormindo. Enquanto Korah está na caverna, Josué e os outros hebreus começam a procurar por ele. Abigail comenta com Débora o que aconteceu entre Daiji e Leila. Betânia comenta com Ema que não se deitou com o rei Balaque. Ela adverte Betânia dizendo que ela não vai conseguir adiar isto por muito tempo. Miriam comenta com Moisés que não gostou do fato do irmão ter ido conversar com Ur a respeito do relacionamento dos dois. A filha de Adira acorda e questiona Korah sobre onde está Natan. Korah inventa uma história dizendo que ele sofreu um assalto e acabou morrendo. Abner fica desesperado ao saber que terá de voltar para a cidade de Moabe. Enquanto isso, próximo ao penhasco, Natan está bastante ferido mas tenta se levantar.